Filhotinhos, na ideia de um bate-papo de genética relacionado aos grupos sanguíneos, pensando na genética do ensino médio, o que a gente precisa ter em mente está relacionado à ideia de quais são os padrões de genética aplicado aos grupos sanguíneos, e a gente precisa ter ideia também relacionada a doenças associadas aos grupos sanguíneos, dos quais existe uma ênfase num distúrbio ligado ao sistema RH que chama eritroblastose fetal e é também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Para além disso, nós precisamos ficar atentos sobre o que nós chamamos de possibilidades de transfusões sanguíneas. Então, o assunto sangue é um assunto que pode ser abordado pela biologia do ensino médio em diferentes níveis. É possível que você converse sobre sangue em nível histológico. Então, ele é uma especialização do tecido conjuntivo, ele tem uma parte que é a parte de plasma sanguíneo, e ele tem uma parte que é onde está basicamente os elementos líquidos do sangue, tá? E aí ele tem uma parte que é formada por células, que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Nesses células, os principais grupos são os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos ou hemácias, são utilizados no transporte de gás carbônico e oxigênio ao longo da nossa corrente sanguínea. Nós temos os glóbulos brancos, também são chamados de linfócitos, dos quais fazem parte linfócitos, basófilos, eosinófilos, monócitos, macrófagos, por exemplo. Então, são os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos. Eu falei o nome linfócitos, mas linfócito é o nome de um tipo de glóbulo branco. Em larga escala, os glóbulos brancos também podem ser chamados de leucócitos. Aí, meus amores, a ideia é que o último grupo não é necessariamente uma célula, mas são fragmentos de células, que são as plaquetas que estão associadas à parte de coagulação sanguínea. Dissolvidos na corrente sanguínea, tem também uma série de nutrientes, alguns deles que vieram da alimentação, tem também hormônios, vias, substâncias químicas que são vias de comunicação entre um órgão e outro. Então, por exemplo, a hipófise pode colocar na corrente sanguínea hormônios para poder estimular a tireoide ou outros hormônios para estimular as glândulas suprarrenais que ficam em cima dos rins, ou ainda para poder estimular as nossas gônadas, testículos nos rapazes, ovários nas meninas, e essa comunicação entre os órgãos ela também vai acontecer via corrente sanguínea. Tá. No ensino médio, quando a gente começa a conversar sobre genética e sobre grupos sanguíneos, a gente está basicamente preocupado em determinar os padrões genéticos associados à determinação dos grupos sanguíneos nas pessoas. E aí, vou te pedir para, se você estiver acompanhando pelo celular, desliza o dedo aí. Eu vou fechar essa câmera aqui e estou indo para a câmera do quadro, tá bom? Estou fora dos fones de ouvido, caso você precise, manda no chat. Filhotitos, a gente trabalha com 3 grupos sanguíneos distintos no ensino médio. A gente trabalha com um grupo sanguíneo, que é o grupo sanguíneo ABO. A gente trabalha com outro grupo sanguíneo, ou também chamado de sistema RH. Então, o sistema ABO, sistema RH e um sistema conhecido como MN. Diferentes níveis de abordagem para cada um desses sistemas. Um dos níveis de abordagem vai envolver exatamente ou diretamente a ideia da gente pensar qual que é o padrão genético de cada um desses grupos. E, para além disso, como eu falei há uns poucos minutos atrás, a gente também avalia a possibilidade de transfusão sanguínea. Mas os grupos sanguíneos, queridos, também são utilizados para um terceiro aspecto, porque eles podem descartar opções de paternidade. Através dos grupos sanguíneos, nós não utilizamos eles para poder confirmar paternidade, mas através da análise genética, vocês vão ver que é possível excluir os chances ou casos de paternidade. Por exemplo, um casal que ambos são AB, não tem como ter um filho O, certo? Aí a gente vai ver por quê, tá? Mas só estou exemplificando. Então, a gente utiliza para poder fazer algumas análises também de grupos familiares. Nós vamos ver todas essas aplicações. Nesse primeiro momento, o que eu quero apresentar para vocês é qual que é a genética ou quais são os alelos que fazem parte de cada um dos grupos. E aí eu quero começar pelo RH, por um motivo muito simples. O sistema RH, queridos, ele é um dos sistemas mais simples porque ele vai se tratar de uma herança que ela é monogênica, com 2 alelos. E um caso também de dominância do tipo completa.
Por que eu estou começando por fator RH e não por ABO? Porque, queridos, o fator RH, ele basicamente exemplifica praticamente tudo que a gente já viu em genética até agora. Deixa eu só fixar essa câmera aqui. Pronto. Ele basicamente condensa tudo que a gente já viu em genética até agora. Quando eu estou falando que herança monogênica, eu estou tratando de um gene só. De herança monogênica de 2 alelos, exatamente porque ele vai trabalhar com 2 deles. Cara, a imagem tá um tiquinho embaçada. Segura aí que eu vou esfregar um paninho no seu rosto aí, tá bom? Pera aí. Melhor? Achem. Vamos. Então é o seguinte, filhotitos, a ideia aqui é que você tem basicamente 2 alelos que vão contribuir para essa informação genética. Tradicionalmente, os vestibulares trabalham com essa letra aqui, ó, mas ela não é fixa. Eu já vi exercício vestibular utilizando a letra R também. Então é o seguinte, olha só. Alelo Dzinho. Herança monogênica, um gene só, expresso por apenas uma letra, 2 alelos, alelo Dzão e alelo Dzinho, e o alelo Dzão tem dominância completa sobre o alelo Dzinho. O que isso significa? Que do ponto de vista de fenótipo, Dzão é a mesma coisa que Dzinho. E aí, Dzinho vai ter um fenótipo diferente. Então, vou colocar aqui, do ponto de vista de fenótipo. E aí, agora vamos analisar o que isso aqui provoca. Queridos, esse fator RH, essa análise de grupo, ela recebeu esse nome porque a gente detectou o que a gente chama de fator RH num determinado tipo de primata que tem como gênero um macaco, um desses macaquinhos pequenos de cauda, tá? Ele chama rhesus. Aí, qual que é a ideia aqui, amores? O fato dessa proteína ter sido identificada nesse grupo de macaquinhos, a gente chamou ela de fator RH. Essa que é a ideia. Deixa eu conectar o carregador aqui no celular. Porque essa transmissão como uma bateria violenta. Peraí. Pronto. Dando sequência, a ideia aqui é o seguinte, ok. O que o alelo Dzão faz? Faz com que a criatura produza o fator RH. Faz com que a criatura fabrique o fator RH. Então, vou colocar assim, ó. Tem o fator RH. O que é esse fator RH? É uma proteína presente na corrente sanguínea, tá bom? E, especificamente falando na superfície das hemácias. E o alelo Dzinho, nota que assim, o que eu estou chamando de tem aqui ou não tem, eu estou fazendo uma redução didática. O que eu estou chamando de tem aqui ou não tem, eu estou fazendo uma redução didática. Fabrica o fator RH, a proteína, que é chamada de fator RH, e o Dzinho não fabrica o fator RH. Então, o que a gente conversou aqui anteriormente? Fabrica o fator, olha só. Como são genes de dominância completa, o Dzão apresenta o mesmo fenótipo do Dzão. Então, tem RH. O que acontece? Você faz um teste para poder detectar o fator RH. Você pega uma gota de sangue da pessoa, nós vamos ver isso no slide. Você pega uma gota de sangue da pessoa, pinga nela uma substância que detecta, que reage com essa gota de sangue, modificando o aspecto visual dela se o fator RH estiver presente. Quando isso acontece, esse teste de RH dá positivo. Por causa disso, a gente fala que quem tem esses 2 genótipos aqui, ó, é RH positivo. Porque o teste de detecção do fator RH dá certo. Ele significa que ele identifica a proteína. Ok. Nesse caso aqui, a criatura, sendo Dzinho, ela não sintetiza e, portanto, não tem na corrente sanguínea o fator RH. O que acontece? Você faz um teste para detectar o fator RH na corrente sanguínea dela e esse teste dá negativo. Então, eu vou começar por aqui para você abandonar a ideia. Valeu. Tem chance mesmo. De hora que eu fui limpar, ter feito isso. Fiz mesmo. Valeu, cara. Hoje eu tô mais rateiro do que de costume. Obrigado. Fora que eu fui limpar o celular, eu segurei ele pelo outro lado e acabei ligando. Valeu pelo toque, brother.
Aí o seguinte, a ideia aqui é que... beleza. Uma das primeiras ideias que a gente precisa desfazer aqui, para poder não confundir, queridos, é prestar atenção o que esse mais e esse menos aqui significa. Ele é o resultado de um teste, ele é um resultado de um exame, na qual aqui esse mais indica que esse teste detectou o fator RH e aqui esse menos indica que o teste não detectou o fator RH. Eu estou comentando isso, meus amores, por um motivo muito simples. É muito comum os alunos apresentarem erros nesse trecho aqui relacionados à ideia do seguinte: pensar que fator RH, positivo e negativo, está associado a sinal matemático, está associado à carga elétrica. Não tem nada a ver, nem com sinal matemático, nem com carga elétrica, tá bom? Eu já vi alunos me procurando para poder resolver questões de fator RH, aí falando assim, professor, aí o marido é negativo, a mulher também é negativa, menos com menos dá mais. Cara, descarta tudo isso, certo? Positivo é um teste que funcionou encontrando o fator RH, negativo é um teste que não encontrou o fator RH, portanto o teste deu negativo. Paz até aqui? Beleza. Olha só, queridos. Tecnicamente, o fator RH não contribui em nada para um melhor ou pior funcionamento do sangue do ponto de vista de transporte de gases ou nutrientes. Esse fator, a presença ou a ausência dele, vai servir para a gente única e exclusivamente para a gente poder conversar sobre transfusão sanguínea. Pelo menos levando em consideração a biologia do ensino médio. Beleza? Então, a nossa ideia aqui é, ou a minha conexão de internet melhorou, então a resolução da câmera melhorou um bocado. A nossa ideia aqui, e eu comecei pelo fator RH porque ele é o mais simples de todos. Até agora, a maior parte das questões que a gente já trabalhou, trabalhava exatamente com essa mesma característica aqui, ó. Herança com somente um gene, 2 alelos com dominância completa. Então você tem 3 genótipos e 2 fenótipos, certo? Olha só. Genótipo homozigoto dominante, genótipo homozigoto recessivo, genótipo heterozigoto. Como a dominância é completa, você tem 2 fenótipos. O fenótipo do homozigoto recessivo e o fenótipo do homozigoto dominante é o mesmo do heterozigoto. Por isso que a gente chama de dominância completa, tá? Que quando esses 2 alelos estão juntos, na dominância completa expressa-se o fenótipo desse alelo aqui. Até aqui sossego? Então, nessa primeira parte, o meu objetivo era apresentar a genética desses grupos aqui, beleza? Vamos brincar um pouquinho, bem um pouquinho mesmo, relacionado a como que a gente pode fazer a aplicação disso aqui. Seguinte, olha só. Familhinha aqui, beleza? A mãe é RH negativo. O pai é RH positivo. Qual que é o genótipo da criança? Tá bom. Primeira coisa que você vai precisar ter em mente é a ideia do seguinte. Quando eu falei para você que a mãe é RH negativo, eu tô te dando o fenótipo dela. Genótipo é isso aqui, ó. É a composição dos alelos que o indivíduo tem. Quando eu falei para você que o pai era RH positivo, eu estou te dando o fenótipo dele. Então você tem que transformar esse fenótipo em genótipo para poder resolver a questão. A ideia nossa, eu quero saber qual que é o genótipo do moleque, né? Vamos pegar aqui, ó. E eu coloquei ele como um triângulo aqui porque o sexo para a gente agora nessa avaliação é irrelevante. Quero saber só qual que é o genótipo. Queridos, o que você vai fazer? Seguinte, você pega e trabalha com a ideia de que essa mãe aqui, ó, ela vai ser obrigatoriamente, só tem um genótipo possível. Dzinho, Dzinho. Beleza? Para ser negativo, só tem esse genótipo. Para ser positivo, esse pai aqui, ó, pode ser Dzão, Dzão, mas ele também pode ser Dzão, Dzinho. Qualquer um dos dois. Beleza? Qualquer um dos dois vai manifestar o fenótipo positivo. Eu te perguntei qual que é o genótipo da criança. Aí a ideia aqui é o seguinte, meus amores. O que você tem como ter certeza aqui? No óvulo dessa mãe, qualquer que seja o óvulo, ó, lei de segregação, primeira lei de Mendel, ela vai formar alguns óvulos com o gene Dzinho e outros óvulos com o gene Dzinho, porque ela só tem esse gene. Isso significa que um dos alelos que compõe o genótipo da criança, vindos da mãe,
tem que ser o Dzinho. E o outro, queridos, depende. Existe 50% de chance de que esse moleque tenha recebido o alelo Dzão e existe 50% de chance que ele tenha recebido o alelo Dzinho, tá? A gente não especificou. Agora vamos supor o seguinte, caras. Eu vou mexer no nosso exercício, beleza? Vou adicionar mais uma informação no nosso exercício aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o Rezos. Para eu poder fazer uma outra familhinha aqui. Pronto, tá aqui os avós paternos do moleque. Beleza? Aí o avô era negativo e a avó positiva. Agora dá pra gente rastrear o genótipo do moleque, cara. Dá pra gente rastrear com mais segurança o genótipo do moleque. Olha só. Aqui a ideia é a seguinte. Se o pai dele, desse cara aqui, ó, pai desse cara, é negativo, ele também é Dzinho. Beleza? Isso significa que o único alelo que ele é possível de ter passado para o filho dele é o alelo Dzinho. Como ele é RH positivo, o outro alelo dele tem que ser o alelo Dzão. Aí agora você está diante de uma situação que você pode fazer o cruzamento ou distribuindo os gametas, certo? Ou então fazendo aquele quadrado de Punnett que a gente já fez antes. Para poder ganhar tempo, eu prefiro fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Tá. Uma combinação de 1 com 3, você tem que pegar um gameta vindo de um dos pais e um gameta vindo de outro, certo? O gameta vindo de 1 com 3 vai dar Dzão, Dzinho. A gente começa escrevendo sempre o dominante primeiro quando ele está presente no genótipo, tá? Uma combinação de 1 com 4 vai dar Dzinho, Dzinho. Tá bom. Uma combinação de 2 com 3 vai dar Dzão, Dzinho. E uma combinação de 2 com 4 vai dar Dzinho, Dzinho. Mano, parece que é a mesma coisa de fazer o quadrado de Punnett, né? A gente só tá ganhando tempo sem fazer aquelas linhas. Queridos, o que acontece? Nas possibilidades aqui, existe, então, 4 combinações diferentes. 2 delas dá Dzão, Dzinho e 2 delas dá Dzinho, Dzinho. Ou seja, aqui existe 50% de chance desse moleque ser Dzão, Dzinho e existe 50% de chance dele ser Dzinho, Dzinho. Eu acabei de te mostrar uma aplicação genética muito simples e muito rápida de como que a gente pode avaliar ou usar esses mapas familiares para aplicar a variação de sistema RH. Qual que é a minha dica para vocês todas as vezes que você precisar avaliar os grupos aqui, ó, nesses mapas familiares? Primeiro, não resolve por fenótipo. Você vai precisar transformar fenótipo em genótipo, tá bom? Segunda ideia, começa escrevendo os genótipos daqueles que você tem certeza, tipo, o positivo, você não tem como ter total certeza em geral, porque pode ser tanto Dzão, Dzão, quanto pode ser Dzão, Dzinho. Qual que é o fenótipo que você tem certeza? Quem é negativo. Então, todas as vezes que aparecer esses mapas familiares envolvendo sistema RH, quem for negativo, você já vai lá e manda lá Dzinho, 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 Dzinho. Aqueles ali você tem certeza. Terceira dica. Todo mundo que é negativo, que é Dzinho, Dzinho, tem que ter recebido um Dzinho desse de cada gameta dos parentes que formou ele. Então, um Dzinho tem que ter vindo do espermatozoide, o outro Dzinho tem que ter vindo do óvulo. Juntando essas 3 informações, queridos, você basicamente desmonta a maior parte dos exercícios relacionados a esse assunto aqui. Eu elaborei uma listinha para a gente poder trocar uma ideia a respeito. Vou terminar, concluir a explicação, e aí eu vou enviar essa listinha para vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito dela na próxima vez que nos encontrarmos. Tudo bem? Até aqui, sistema RH está em paz? O que está faltando discutir sobre o sistema RH? Possibilidade de transfusão sanguínea, vou fazer a parte, tá? É um outro degrau que nós vamos subir. E doença hemolítica do recém-nascido, que é a eritroblastose fetal. Também vou fazer a parte. Nesse primeiro momento aqui, o que eu estou te apresentando? A expressão dos alelos, dos RHs e como que se analisa isso dentro de um plano familiar. Até aqui, paz?
Vamos lá. Super posso repetir. Fator RH é uma proteína. Você tem ou você não tem. Só tem essas duas situações, certo? Ou você apresenta o fator RH ou você não apresenta o fator RH. Pelo menos pensando na biologia do ensino médio. Mais para frente, depois que eu terminar a explicação, eu vou considerar com vocês alguns casos especiais, que é um caso chamado de RH de ouro e um outro fenômeno que é chamado de falso O. Mas eu vou discutir primeiro o clássico, o básico, para depois a gente partir para o específico, tá bom? Então, o fator RH é uma proteína que você tem presente na sua corrente sanguínea, que você tem ela ou não tem. O que eu estou dizendo para você é que se você não tem essa proteína, a sua constituição genética para essa informação é uma constituição genética do tipo recessiva, que você herdou um do pai ou da mãe. Se você tem essa proteína, você precisa ter nos genes relacionados a essa informação pelo menos um alelo do tipo desão, tá bom? Então, o fator RH em si é uma proteína presente no sangue. Até aqui massa? Legal. Filhotitos, até aqui sossego? Vamos lá. Então, olha só, eu vou só recapitular. Lembra que eu disse que sistema BO é uma coisa e fator RH é outra coisa? Então, no sistema BO, você vai ter pessoas que podem ser do grupo A, B, AB ou O. Isso não tem relação com o sistema RH, é outra informação. Olha a metáfora que eu usei de comparação. Cabelo escuro e liso. São duas informações sobre o cabelo, mas elas são informações não dependentes, tá bom? Então, estou respondendo isso aqui porque a gente tem uma pergunta sobre o falso O, se ele é negativo ou se ele é positivo, e aí falso O está relacionado com essa informação aqui, ó. Não está relacionado com essa informação, tá bom? Filhotitos, do lado de cá, no sistema BO, a gente tem uma característica que é levemente diferente do sistema RH, por um motivo muito simples. Olha só, a gente está tratando de uma herança que também é monogênica. Então, nós vamos falar sobre um gene só que aqui nós estamos diante de uma característica, queridos, que tem 3 alelos e, portanto, é uma situação de polialelia. Por isso que a gente teve a aula da semana passada conversando sobre aquele esquema da pelagem dos coelhinhos. Eu precisava introduzir o conceito de polialelia antes de falar sobre sistemas sanguíneos. Peraí. E a última característica aqui é que eu vou ter pelo menos 2 padrões de dominância em relação ao sistema ABO. Eu tenho uma situação de dominância completa e eu também tenho uma situação de codominância. Vamos relembrar o que é codominância. Então, só para poder deixar aqui bem específico, eu tenho dominância completa e eu tenho também codominância. Vamos trocar uma ideia sobre para poder definir o que a gente está chamando de codominância. Meus amores, dominância completa, todos os 3 tipos, né? Dominância completa, dominância incompleta e codominância, você sempre analisa o heterozigoto, né? É assim, beleza, estou analisando o genótipo heterozigoto. Qual que é o fenótipo que ele manifesta? Se ele manifestar o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, o padrão de dominância entre esses 2 alelos é dominância completa. Isso significa que quando você coloca um diferente do outro aqui, a característica desse aqui é como se ficasse silenciada. Se expressa esse fenótipo e esse não. Quando isso acontece, dominância completa. Na codominância, que também é chamado de ausência de dominância, os heterozigotos apresentam os fenótipos dos 2 alelos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, vamos ver exemplos de como que isso funciona. Eu tenho que ficar de olho aqui no tempo da reunião, mas exemplos de como funciona. Queridos, essa característica genética aqui, nós temos 3 alelos para ela. O alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. Essas 3 aqui. Aí, meus amores, qual que é a vibe? A ideia é que esses 2 alelos aqui, ó, foram escritos com letras maiúsculas porque eles são codominantes. Aí nós usamos aqui, ó, a letrinha A e a letrinha B para dizer que esse alelo não é o mesmo desse aqui, ó.
eles provavelmente, né, muito provavelmente, foram formados, como a gente já tinha conversado na semana passada, em polialelia ou alelos múltiplos, foram formados por processos de mutações, por variações em um alelo que foi dando origem a outros alelos. Ok, então a ideia, como eu vinha comentando anteriormente, é que você não tem relação de dominância entre esses dois alelos aqui, por isso que os dois estão sendo escritos com letras maiúsculas, e o IA é completamente dominante sobre o Izinho, o IB é completamente dominante sobre o Izinho. Então, ok, esses aqui são os alelos. Quais fenótipos eles provocam? Vamos lá. Filhotitos, olha só. Fenótipos. A presença do alelo IA vai conferir às pessoas que possuem esse alelo a formação de uma proteína na superfície das hemácias, na superfície dos eritrócitos, conhecidas como proteína do tipo A. Você viu no slide agora há pouco eu estava projetando com o nome de aglutinogênio A. Eu vou voltar mais para frente para chamar por que esse termo chama aglutinogênio. Por enquanto eu vou substituir a palavra aglutinogênio pela palavra proteína, porque ela é uma proteína mesmo, tá bom? Presente na membrana das hemácias ou dos eritrócitos. Paladino, por que você viu aqui proteína A e aqui proteína B? Porque elas não são a mesma proteína. A gente usou a letra A e a letra B para dizer que uma é diferente da outra, tá? Podia ser 1 e 2, tá? Foi só um código que foi utilizado para dizer que esse alelo faz com que haja um determinado tipo de proteína na superfície das hemácias e esse alelo aqui faz com que haja outro tipo de proteína na superfície das hemácias. O alelozinho, queridos, condiciona nem a produção da proteína A, nem a produção da proteína B. Paladino, mas aí isso dificulta o sangue da pessoa? Torna o sangue menos eficiente para o transporte de gases? Não. Nem de nutrientes, tá bom? Do ponto de vista de transporte, o sangue vai continuar funcionando da mesma forma. Particularmente na biologia do ensino médio, a relevância que a gente vai dar para essas variações genéticas aqui, ó, está correlacionada com grupos sanguíneos. Com grupos sanguíneos, ó, com transfusões sanguíneas. É essa a ideia. Meus amores, só ficar de olho quanto tempo eu ainda tenho. Ah, tá bom. O que a gente precisa fazer aqui agora é montar os nossos genótipos, que foi a mesma coisa que nós fizemos de cá. Ó. Nós vimos os alelos, vimos os fenótipos de cada um dos alelos e depois a gente fez a composição dos genótipos possíveis. O que nós conversamos na semana passada, lindinhos, é que na polialelia você acaba tendo mais genótipos possíveis e mais fenótipos possíveis. Porque como há mais alelos, você vai acabar tendo mais combinações. O fato de existir mais alelos vai continuar determinando que as combinações sejam feitas 2 a 2. Por que as combinações são feitas de 2 a 2? Porque uma informação veio de origem materna e uma informação veio de origem paterna. Então, é essa a ideia. Dando sequência, dando continuidade. Combinações de genótipos possíveis. Amores, vamos pegar o seguinte, ó. Eu vou começar pelos genótipos homozigotos, que são aqueles que as duas cópias do genótipo das criaturas, né, os dois alelos recebidos de origem paterna e materna são do mesmo tipo. Então, olha só, vou trocar de cor aqui. Vou começar pelo IA, homozigoto, beleza? Outro, IB, também é homozigoto. E o último tipo possível, Izinho, também é homozigoto. Sossego? Agora a gente vai e parte para os genótipos heterozigotos. Ó, IA com Izinho, heterozigoto. IB com Izinho, heterozigoto. E o último tipo de heterozigoto possível, IA e B. Pronto, essas aqui foram as 6 combinações possíveis desse sistema aqui. Queridos, o que vai acontecer? Como eu disse para vocês, dominância completa do IA sobre o Izinho. Então, do ponto de vista de fenótipo, de expressão de características, olha só.
O IA e o IAzinho, do ponto de vista de fenótipo, é a mesma coisa. O IB e o IBzinho, do ponto de vista de fenótipo, é a mesma coisa. Porque com dominância completa, a característica desse aqui, ó, vai ficar suprimida, vai ser expresso essa característica aqui. Tranquilo? E aí, a gente vai ter o Izinho para analisar e o IA e B. Então, vamos lá. Queridos, qual que é o rolê? Seguinte, quem é IA ou então IAzinho vai sintetizar a proteína do tipo A. Quem é IB ou então IBzinho vai sintetizar a proteína do tipo B. Quem é Izinho não sintetiza nem a proteína A e nem a proteína B, nenhuma das duas. Então, eu vou deixar